Olá, pessoal. Aqui é Edi Calci e hoje estou aqui para a minha primeira entrevista. Estou muito feliz porque eu estou aqui na frente de uma pessoa que eu admiro muito, admiro por demais o trabalho que ela faz. Ela é Sérgio Nagel e a gente está aqui bem de manhãzinha nesse domingo. E bom dia, Sérgio. Bom dia, Edi, tudo bem? Tudo bem. Olha só, para quem não conhece, o Sérgio Nagel é uma pessoa que faz um trabalho extraordinário com seres humanos e ele tem uma proposta totalmente diferente. Eu para ser sincera, eu nunca vi nenhum trabalho que se aproxima ao trabalho dele. E eu acho que até já devo ter dito alguma vez para ele que tem que ser muito macho para fazer esse trabalho dele. Por quê? Porque ele põe homens para dançar. Ele faz um trabalho que eu diria que ele aproxima pessoas de pessoas, ele aproxima as pessoas de si mesmo e além disso, ele aproxima as pessoas da sua própria alma, da sua essência, e ele faz um trabalho voltado à dança. Ele faz dança em roda. Então, nesse instante, eu quero que ele me conte um pouco dessa história, como é que foi, como é que isso aconteceu, como é que surgiu tudo isso. Pois então, eu nunca fui uma pessoa muito ligado à dança, isso é certo, né? As danças apareceram na minha vida como uma continuação de um processo de autoconhecimento. Eu, muito novo, comecei a trabalhar e rapidamente eu alcancei uma posição de destaque dentro de uma empresa multinacional no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, eu moro atualmente em Curitiba, mas eu sou do Rio. E muito novo, eu assumi uma direção na época, chamava-se Controle e Garantia da Qualidade. Era uma área que estava se desenvolvendo. E eu rapidamente comecei como técnico mecânico, formado pela Escola Técnica Federal Nível Médio, e rapidamente alcancei o posto de direção desse departamento de controle e garantia da qualidade. Isso desencadeou, ligou um drivezinho que já estava instalado em mim, né? E eu passei a atuar como uma pessoa muito arrogante, muito prepotente, porque eu não só confiava muito em mim, mas eu também desconsiderava as outras pessoas. Isso me alavancou a carreira. Eu fui para frente, só que ao mesmo tempo que eu ganhava muito dinheiro, eu me dava bem nos negócios, eu não percebia, mas eu não fazia amigos. E isso fazia muita diferença na minha vida, mas eu não percebia. Até um dia em que uma diretora, a quem eu sou muito grato, me chamou à sala dela e disse assim: olha, o teu projeto está ótimo, mas nós não vamos renovar o seu contrato. E eu falei, mas não tem coerência nisso, né? Porque se meu projeto está ótimo, por que não vai renovar? Ela falou assim, porque nós gostamos muito do seu trabalho, mas nós não gostamos de você. E isso foi assim dito literalmente, como eu estou dizendo para você, né? Ela disse, nós não gostamos de você. Mas ela via em mim alguma coisa além do que eu mostrava. Ela via um ser melhor do que eu queria parecer, né? Então ela me deu uma oportunidade. Ela disse, se você fizer um trabalho de desenvolvimento pessoal, eu renovo o seu contrato. E foi assim que eu comecei a deixar a minha vida de engenheiro, de consultor de empresas, implementando sistemas de gestão nas empresas, e passei a tomar contato com o mundo interior da gente, que não foi uma coisa fácil para mim, porque eu fui apresentado para uma pessoa que eu não conhecia e que eu passei a achar que era horrorosa. Então eu sofri muito nesse processo de transformação de autoconhecimento. Não foi uma coisa fácil, a ponto de ter dias que acabava o trabalho e eu não conseguia voltar para casa porque eu ficava chorando dentro do carro. Era um troço doido. E a partir daí eu comecei a fazer um monte de experiências para buscar o autoconhecimento, saber quem eu era, por que eu agia assim, reeducar os meus conhecimentos, os meus comportamentos, até que eu cheguei às danças circulares.
né, que foi uma oportunidade que eu digo que foi um dom divino, um toque, né, de Deus que fez com que as danças circulares passassem na minha frente. E eu comecei a fazer o curso, apesar de estar muito insatisfeito com o que eu estava vivendo, porque aquilo era fora da minha realidade. Esse negócio de dar mão, de dançar passo de valsa, essa coisa toda não era uma coisa que me agradava. Mas eu fui percebendo que isso tinha a ver como uma coisa boa, uma busca dentro de mim. E eu fui me transformando. E eu fui me transformando até que um ponto eu cheguei e percebi que o que eu estava aprendendo poderia ser usado para fazer o bem dentro das empresas, porque a minha vida é empresa, eu só trabalho com empresa. Eu não teria condição de sair dançando nas rodas, fazendo as danças. Porque as danças circulares não é um produto meu, né? Isso veio, inicialmente uma catalogação de danças dos povos do mundo inteiro, danças folclóricas, feitas no mundo inteiro por um bailarino alemão chamado Bernardo Vosin. Ele já tinha 85 anos, por volta de 1974, ele começou a viajar pela Europa, catalogando as danças circulares. E chegou até o Brasil, e as danças que chegaram até o Brasil chegaram até mim também. E eu me apropriei das danças circulares para utilizá-las em substituição às dinâmicas de grupo tradicionais. Essa aqui é a nossa empresa. Agora vocês vão ouvir o mercado. Treinamos dentro da empresa? Treinamos. Agora vamos ver como é que está lá no mercado. A partir de agora, nós estamos trabalhando a nossa empresa para atender ao mercado. Uma coisa é nós nos satisfazermos, outra coisa é nós satisfazermos o mercado. Esse é o momento onde nós vamos poder ir lá. Porque eu tenho uma formação em dinâmica de grupo e eu as uso desde 1999. Mas, na época, não havia o advento da internet. Então, as dinâmicas de grupo tinham uma função, tinham uma finalidade e tinha um fator surpresa que permitia que as pessoas se mostrassem como elas eram, para que nós pudéssemos, então, trabalhar também o conhecimento, ajustando o conhecimento, o comportamento dessa pessoa para o mundo empresarial. Mas, com o advento da internet, as informações circulam e, na minha opinião, as dinâmicas de grupo se tornaram um tanto quanto obsoletas dessas mais tradicionais. E aí o que eu fiz? Eu substituí as dinâmicas de grupo pelas danças circulares. E foi assim que nasceu o que eu chamo hoje de palestra em roda, que é uma forma de levar a mensagem para dentro das empresas, formando as pessoas e fazendo com que elas se equilibrem, elas se encontrem e entendam o porquê delas agirem da forma com que agem. Eu estou ouvindo a sua história pela primeira vez. Eu tive que me esforçar para não segurar meu queixo, assim, porque é linda a sua história. E dá para tirar duas conclusões ali. O quanto o autoconhecimento faz a diferença na vida das pessoas, que é algo que eu sempre fico batendo na mesma tecla. E a outra coisa é que nós temos a escolha de querer aprender isso pelo amor ou pela dor, né? Eu já fiz uma caminhada leve, solta e livre através do amor, né? Eu sempre gostei desde os meus 17 anos que eu busco autoconhecimento. É algo que eu acho que eu nasci com isso, porque eu cheguei aos 17 anos e eu olhei para mim e disse assim, tá, eu quero chegar aos 90, ou seja, 90 anos, ou bem velhinha, muito feliz. O que eu preciso fazer para conseguir isso? E a partir dos meus 17 anos que eu comecei a minha autobusca. Agora já vou fazer quase 50, então eu vejo que ainda não sei muito. A gente precisa buscar bastante, né? Com certeza. Né? Então, assim, foi uma história linda, fiquei encantada. Parabéns pela sua superação, pela sua persistência e humildade, acima de tudo, né? Muita humildade. Com certeza que foi superação. Porque você imagina uma pessoa que nasceu com 2 pés esquerdos e é destro. Como é que essa pessoa dança? Não dança, né? Imagina uma pessoa que nasceu com uma cinturinha de garrafa PET. Imagina a flexibilidade, é horrível. Então,
Foi um processo de superação, foi um processo de muito estudo, de muita dedicação. Eu acabei a minha formação em danças circulares e no domingo, na segunda, eu falei com o pessoal da empresa, eu quero rodas de manhã, de tarde e noite, porque eu não sabia dançar. Então, o pessoal também não entendia o que era dança circular, porque eu também estava trazendo essas coisas. Eu sempre fui um consultor, palestrante tradicional. Eu usava slides, eu usava PowerPoint, aquela coisa tradicional. E eles ficaram surpresos, que negócio de dança circular. Eu falei, olha, monta a turma, chama a gente na rua, paga com cesta básica, paga com 1 quilo de alimento, eu quero rodar. Mas eu não sabia. Por quê? Porque eu precisava treinar. E como eu não sabia, eu não tinha decorado as danças, eu não sabia, não tinha decorado as coreografias, o que acontecia? Eu comprei uma televisão, um videocassete, e eu colocava as minhas professoras na tela e dizia para o pessoal assim, nós vamos dançar como ela. Então eu aproveitava a roda para aprender junto com o pessoal. Isso foram meses, eu contei com muita ajuda, eu tive colegas que vinham ao escritório para me ensinar a dançar, para me ensinar a rodar, eu não conseguia girar em torno de mim mesmo, era uma coisa horrível. Até que um dia eu cheguei à conclusão que eu já estava mais ou menos pronto, mas levei uma colega comigo e foi quando eu ofereci a primeira vez para uma empresa que me recebeu assim, com o pezinho atrás, porque é isso que acontece nas empresas. As pessoas estão muito habituadas com o conhecimento e a habilidade, mas a questão da atitude não faz parte muito do currículo das empresas. E aí eu levei isso para a empresa, e ela me deu essa oportunidade, foi uma roda enorme, mais de 50 pessoas, e deu muito certo. Eu falei, então o caminho é por aí. Aí eu comecei a desenvolver todo esse processo de usar as danças como dinâmicas de grupo, né? Então eu faço o ciclo de aprendizagem vivencial normal. Só que ao invés de ser uma dinâmica de grupo tradicional, aquela que usa balão, massinha, papel, tesoura, aquela coisa toda, não, é uma dança da onde eu extraio os comportamentos que precisam ser estudados. Olha, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Chega a engasgar porque eu amo histórias feitas sua e aqui eu quero até deixar claro para as pessoas que acham que vão nascer e já vão sair fazendo alguma coisa. Olha, isso tudo, geralmente os grandes profissionais, o que eles hoje sabem e o sucesso que eles têm é fruto desse começo e da persistência de não desistir, de arriscar e dizer assim, ó, vamos ver o que vai dar, porque eu acho que você também, pelo que eu tô vendo, eu prefiro me arrepender de uma coisa que eu fiz e não deu tão certo, ou não tenha nem dado certo, do que não ter tentado fazer. Né? Eu te vejo dessa forma. Olha só, Sérgio, eu sei que geralmente profissionais assim que se destacam, que são polivalentes como você, assim, ou capazes nesse sentido, elas não fazem só isso. E eu acredito que além dessa dança, dança, não é dança, palestra em roda, Palestra em roda. isso. Você deve fazer outras coisas, né? Eu acho que até tens uma rádio, algo nesse sentido, então, com mensagens fantásticas, que na verdade foi por causa de uma mensagem da torrada queimada, né? Que eu te conheci. E olha, eu adoro quando as minhas torradas saem queimadas, porque daí eu lembro foi por causa delas que eu conheci o Sérgio Nagel. Doutor Trabalho, com Sérgio Nagel. Bom dia, ouvinte da 98. Hoje é segunda-feira. Que tal construir uma semana feliz? Torradas queimadas. Quando eu era um menino, de vez em quando a minha mãe trocava o jantar por um lanche. E eu me lembro especialmente de uma noite. Então, e você veja como as coisas são. Por causa da palestra em roda, né? Eu tenho essa voz, a minha voz, eu a tenho desde 15 anos de idade. Era muito engraçado, né? Porque eu era um palito com essa voz. Então ninguém acreditava que pudesse sair de mim essa voz, porque eu era muito magrinho, muito fininho, era com 15 anos. Então era só olho,
e voz. Era a minha descrição, era assim que eu era. E eu nunca trabalhei com rádio, eu nunca trabalhei com nada. Eu tive umas passagens muito rápidas por dublagem de televisão, de filme de televisão. Lá no Rio tem a Herbert Richards. Então eu fiz, na época que eu fazia faculdade de engenharia, eu fazia dublagens. Mas isso ficou no passado, eu nunca mais usei a minha voz. Acontece que a Rádio 98 aqui em Curitiba, uma rádio é a número 1 dentro do ranking das emissoras aqui populares, né, de músicas populares, e ela me solicitou uma palestra em roda para fazer a integração das equipes da rádio. A Rádio 98 estava recebendo uma equipe nova de esportes, eles iam fazer comentários e transmissão de jogos de futebol, e eles precisavam integrar a essa equipe. E eles me contrataram. E eu fiz uma palestra em roda que surpreendeu ao diretor, porque é como eu digo para vocês, é muito mais fácil encantar quem faz a palestra do que convencer a pessoa que compra a comprar a palestra, né? Então é muito mais fácil. E ele comprou, mas ele não estava muito seguro. Isso são depoimentos que eu tenho gravados, todo mundo fala a mesma coisa, eu não acreditava que isso fosse funcionar. E funciona bem, já são quase 8 anos fazendo isso. Bom, na palestra em roda do professor Sérgio, quando ele chegou, eu até então achei que fosse mais uma dessas dinâmicas que a gente faz e de repente você não sai com algum sentido, porque existem algumas dinâmicas assim, mas nessa dinâmica eu percebi que você trabalha de uma maneira lúdica, né? Dançando, e ao mesmo tempo você aprende a conviver com equipe. Você aprende a se organizar num determinado ambiente de trabalho, né? Então você tem que seguir conforme aquele ambiente de trabalho, ter os mesmos passos, ter os mesmos ideais, não querer dar um passo maior que a perna. Então eu acho que isso é muito importante. Então vocês que nunca tiveram essa oportunidade de assistir essa palestra ou participar, eu peço para que vocês façam isso. É um diferencial na vida de vocês. Obrigado. Mas quando acabou a palestra e eu consegui levar até o fim aquele grupo, ter mais de 80, quase 70, 80 pessoas, não me lembro muito bem, ele veio conversar comigo e falou assim: você não gostaria de gravar para mim uma vinheta da 98? E eu falei: gravo. E ele me levou até o estúdio e eu fiz minha primeira vinheta de rádio. Eu fiz 98 é tudo de bom. E foi ao ar durante muito tempo. Conversa vai, conversa vem, e acabou aparecendo então essa oportunidade. Ele me chamou para fazer esse quadro, que chama-se Doutor Trabalho, na 98, que hoje também é repercutido na Rádio Cultura de FM de Maringá. Então agora são 2 rádios, né? A coluna já está se expandindo. Mas o que eu quero dizer é que não foi o problema, não foi a minha voz. O que me levou à rádio foi a dança, foi a palestra em roda, foi a minha mudança de comportamento. Porque à medida que, a partir disso começou, o meu trabalho de desenvolvimento do autoconhecimento começou em 99, quando eu comecei a fazer a minha formação, essa transformação aproximou uma coisa que eu não tinha antes, que era amigos, né? Então eu tinha trabalho, ganhava dinheiro, mas eu não formava amigos. E eu vou dizer para você, hoje eu acredito piamente, essa é a minha crença que eu falo para todo mundo, não é a sua competência técnica que vai levar você a algum lugar. É a mão que te é estendida e que te puxa para esse lugar. Se você não conquistar corações, se você não conquistar mãos que te puxem, você pode ser extremamente competente, mas você vai ficar estagnado no lugarzinho da sua competência, no nível da sua competência. Porque para subir, para progredir, para prosperar, você precisa de gente que te apoie, que te admire, que te puxe para alguns lugares. E eu não acreditava nisso, e hoje eu sou fã desse pensamento. Você precisa de mãos que te puxem.
Então, a grande conquista desse meu novo eu é que hoje eu faço amigos, hoje eu tenho companheiros, eu tenho pessoas que me chamam de volta para o trabalho, o que não acontecia anteriormente. Eu acabava um trabalho, eu era super elogiado, mas nunca mais voltava na empresa. Hoje não, hoje eu tenho turmas que se repetem, eu tenho empresas que já trabalham comigo há 2, 3 anos nesse processo das danças circulares, do Palestra em Roda. Então isso eu quero deixar claro, sua competência é necessária, mas não é suficiente. Precisa ter autoconhecimento, saber por que você é o que você é, por que você faz o que você faz, porque isso é que faz a diferença dentro de um mundo totalmente homogeneizado, todo mundo igual, né? Dentro do conhecimento. O conhecimento está disponível para todo mundo, mas existe alguma coisa que faz diferença, e eu vou dizer, se conhecer. Nossa, e com certeza você fala disso de cadeira, né? Porque viveu a experiência na pele, a diferença entre não ter uma mão que se estenda, né? E aí entra em questão aquilo, assim, das pessoas às vezes se queixarem e reclamarem que nada vem para elas, mas elas não chegam a dar o primeiro passo de se aproximarem. Aí querem que os outros se aproximem gratuitamente do nada, né? Então aí que está a sua experiência, assim, no momento que você deu o primeiro passo, que você estendeu a sua primeira mão, a coisa começou a fluir na sua vida. Então realmente o mundo não se faz sozinho, a gente pode ir até bem rápido sozinho, mas a gente vai muito mais longe com mais pessoas ao nosso redor, nos dando força, incentivando e levando, né, os nossos sonhos em frente, né? Olha só, eu quero saber, você, Sérgio Nagel, como pessoa, como você se sente com esse trabalho fantástico que você faz? Isso não basta ver a forma com que eu falo dele, né? Eu tô outra pessoa, porque eu tô mais leve. Antigamente, eu era uma pessoa dentro da minha arrogância, da minha prepotência, do meu egoísmo, né? Porque o egoísmo é quando você só vê a você e você não vê o outro, você desconsidera o outro, você chegou a algum lugar, então você é o bom, né? O que eu digo assim, é o The King of the Black Cockade, ou seja, o rei da cocada preta, né? Então, eu só me vestia de terno e gravata, eu tinha as melhores gravatas, os melhores ternos. Hoje, as minhas aulas, minhas palestras, elas são dadas com roupa de ginástica. Hoje eu estou mais leve, eu estou mais tranquilo, as amizades fazem muito bem, eu tenho a quem recorrer, eu não sou mais sozinho, é muito diferente. Então, o que eu posso dizer assim, hoje eu sou uma pessoa muito mais livre, muito mais leve, muito mais feliz, muito mais realizado. Os meus trabalhos terminam e é uma avalanche de gente se inscrevendo no Facebook, é uma avalanche de depoimentos que eu não obtinha na época que eu era extremamente competente no que eu fazia. Eu não deixei de ser competente, eu só melhorei a forma de usar o que eu sei. Ou seja, hoje eu me comunico muito melhor, hoje eu dou e recebo feedbacks com muito mais facilidade. Hoje, porque antigamente eu era um canal só de ida, né? Eu sempre dizia o que era para ser feito, eu sabia o que era para ser feito, mas quando as pessoas vinham falar comigo, não precisa, sabe? Eu já sei você. Eu sempre me via num plano muito superior. E hoje não, hoje eu estou no nível de todo mundo, porque hoje eu sei que eu não sou, né, não sou nada, eu estou em construção, então isso é que faz a grande diferença na minha vida. Hoje eu tenho um padrão de pensamento que me deixa acordar e dormir feliz. Nossa, eu podia acho que ficar um dia inteiro te ouvindo, é muito bom. E eu quero, assim, a gente já falou, já percebeu muito da sua caminhada, do quanto isso não foi fácil. E muitas vezes quando a gente olha uma pessoa pronta, que nem você está, ou qualquer outro profissional que se destaca, a gente acha que, bum, ele caiu assim, ele nasceu assim. Mas a gente sabe que não é bem assim. Dentro dessa sua caminhada maior, além dessa sua quase demissão,
que foi uma coisa super difícil, assustadora e preocupante. Qual foi, além dessa, a sua maior dificuldade que você enfrentou para chegar onde você está hoje? Eu acho que a minha maior dificuldade foi largar o que eu acreditava e aceitar o novo, né? Porque à medida que as coisas iam aparecendo na minha vida, na transformação, no começo eu negava aquilo tudo, né? Tudo aquilo era uma bobagem, tudo aquilo não tinha sentido, tudo aquilo não fazia. Eu era muito ligado ao racional, eu sabia o que. Eu planejo muito bem, eu sei para onde eu vou, eu sei organizar, eu sempre fui uma pessoa ligada a fluxos, a relatórios, às inspeções. Então eu sabia o que tinha que ser feito, eu não tinha dúvida nenhuma. E a vida dentro do trabalho de desenvolvimento do autoconhecimento vai te mostrando algumas coisas que você começa mas será? Mas, sabe, não é possível, não. E aí o início é muito difícil porque você nega, você quer discutir, você racionaliza, você busca desculpas, você usa seus mecanismos de defesa, você faz tudo de direito, né? Até o ponto que você fala assim, não, eu vou me entregar, esse negócio não... chega um ponto que você não tem mais resposta, então é melhor falar assim, então tá bom, eu me rendo, me leva, me carrega, me põe no caminho certo. E eu acho que é esse o momento, assim, da transição. E uma coisa que é muito importante, assim, eu sempre fui muito arrogante, mas eu nunca me considerei uma pessoa burra. Então, por mais que eu negasse, por mais que eu resistisse, eu sempre apostava que pudesse ter alguma coisa além daquilo que eu conhecia. Eu nunca fui um cara turrão, assim, porque no momento em que as coisas começam a aparecer dentro de você ou para você, é um turbilhão, é uma confusão, é um momento muito difícil. É nesse momento que a gente não pode desistir. E eu não desisti. E isso é que eu mostro, assim, eu sempre fui cabeça dura, até para não desistir, né? Eu falei, não, então agora eu vou até o fim. Então a pessoa tem que ser um pouco cabeça dura mesmo, assim, se você entrou na chuva, é para se molhar mesmo. Não entra e tá meio molhado, vou sair. Porque assim você não progride. Então foi nesse momento que eu usei ainda a minha capacidade de ser cabeça dura para ir insistindo, mesmo sofrendo, mesmo doendo, mesmo não concordando, mesmo achando chato. Eu fui em frente, até que eu saí do outro lado e hoje eu posso dizer para você, muito bom. Vale a pena esse processo para quem está pensando em fazer, para quem não está satisfeito com os resultados que está tendo na vida, não está gostando de como a coisa está, tem que procurar um caminho novo. Não adianta fazer mais do que sempre fez, porque se você vai só obter o que sempre obteve. Exato. Então você tem que caminhar para um caminho novo. E às vezes o caminho novo não é um caminho asfaltado, é cheio de barro, é cheio de lama, tem bicho, né? A coisa vai ficar mais difícil. É por aí que você tem que ir, porque eu fui, né? Eu quis ir e estou bem. Parabéns. Quando as pessoas relatam uma situação como a sua, onde eles dizem dessa confusão que surge, eu costumo usar como exemplo um quarto onde você sabe que precisa fazer uma arrumação, tá tudo com gaveta fechada, parece que tá bonito, mas você sabe que aquela gaveta tá com uma bagunça. Aí você abre a primeira gaveta e a segunda e a terceira e vai tirando tudo, e quando tu vê, vai jogando aquele lixo perto da porta. De repente você já tem dificuldade inclusive de sair, é nesse momento que você disse assim, ó, aí não dá para parar, aí tem que continuar, lógico, como é que eu vou deixar aquele quarto assim? Então é questão assim, vamos continuar e vamos jogando lixo fora, vamos organizar, vamos botar lixo fora, de repente aquele quarto, tu saca todo o lixo, põe para fora e diz, deu para isso aí eu não quero mais na minha vida. E aí, cada vez que você for abrir uma gaveta da sua vida, você vai olhar para ela e dizer, nossa, aqui já arrumei e tá bonito. Né? Então, de vez em quando a gente vai lá, arruma mais algumas coisinhas, tira mais algumas coisas fora. Então, é esse processo que você viveu. E hoje vim para entrevistar
Hoje está sendo um domingo de manhãzinha, a gente veio cedinho para cá e valeu muito a pena. Eu acho que essa sua história vai ajudar a muitas pessoas a despertarem e passarem a olhar a vida de uma outra forma, né? E parabéns pela sua superação, pela sua conquista e por tudo isso que você viveu. E eu já vou me despedindo. Eu vou deixar o meu muito obrigado mais uma vez e espero que quem tenha assistido essa entrevista até aqui tenha gostado muito, porque eu simplesmente me apaixonei pela entrevista, pela pessoa e pela história. E eu quero deixar esse tempo final agora para você deixar a sua mensagem final e dar o seu bye-bye também. Um abraço, Sérgio, e muito obrigada mesmo por conceder essa entrevista para mim. A gratidão é minha, de você se interessar, né? Imagina. Eu quero dar meu bom dia, minha boa tarde, minha boa noite, depende de quando a pessoa estará vendo esse vídeo. Eu falei de coração, espero realmente poder ajudar, porque para mim foi muito bom, valeu a pena, e eu espero que valha a pena para você também, né? Então, um bom dia, um dia lindo, um dia magnífico para você e que tudo se realize na sua vida. Valeu, tchau, tchau. Tchau.